Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a briga entre o Lula e o Lira, né, que ameaça uma quebra institucional aqui no Brasil bastante séria. O Lira certamente ficou chateado com aquela operação da Polícia Federal no dia seguinte à aprovação da medida provisória dos ministérios. Ficou muito estranho aquilo ali, né? Aliás, cheio de coisas estranhas envolvendo isso daí. Parece que o Dino se reuniu com ele para dizer que não, que a Polícia Federal ela é independente, a ordem chegou do juiz. Caramba, mas que coincidência, né? No dia seguinte da votação da MP dos ministérios. Se fosse um dia antes, arriscava a MP dos ministérios nem ser votada, né? E no dia seguinte mesmo, que coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dino Sfet, Zambelli não é mais minha MILF preferida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre esse assunto, já há uns 3 dias que a gente está falando desse assunto, porque é um assunto muito sério. Isso daqui, meu amigo, tá arriscado jogar, explodir a República completamente, isso daqui, né? Vocês lembram, para quem precisa de contexto, estava para ser votada a medida provisória dos ministérios, né? O Lula, no dia 1º de janeiro, quando ele tomou posse lá no... Na verdade, foi no dia 2 de janeiro, mas não faz diferença, né? Quando ele começou a governar o Brasil, ele assinou uma medida provisória que criava 39 ministérios no total, uma quantidade enorme de ministérios e coisa e tal. Só que essa medida provisória precisa ser aprovada pela Câmara, né? Então isso foi para a Câmara e estava no último dia do prazo para aprovar essa medida provisória lá na Câmara, no finalzinho de maio, para votar no Senado no dia 1º de junho, e acabou acontecendo isso, foi tudo aprovado, está aprovado os ministérios todos do Lula, mas como a gente viu, não foi assim uma vitória do governo tão grande não, né? Primeiro, porque governo nenhum na história do Brasil teve dificuldade para aprovar esse tipo de medida provisória. Todo governo, quando começa, ele quer reorganizar a esplanada dos ministérios, e tipicamente o governo, quando começa, ele está no auge da sua popularidade, está no máximo da sua força. Então, rapidamente, isso é aprovado. É muito difícil você ter algum problema com esse tipo de coisa, né? Mas o que aconteceu nesse caso? O governo Lula já não está com tanta força assim, até no auge da popularidade dele, ele não consegue aprovar as coisas no Congresso. Então, ficou para o último dia e ainda assim acabou aprovando uma MP totalmente alterada, com um monte de esvaziamento de ministérios e recriando a FUNASA, enfim. Não foi uma vitória para o governo, não. O governo não conseguiu o que ele queria, conseguiu só os ministérios a mais, mas várias outras coisas ali foram barradas, né? Mas o que impressionou todo mundo foi que a impressão que deu é que teve uma cobrança muito forte em cima do Lira. Por quê? Primeiro porque o STF, naquele mesmo dia, no dia 30 de maio, o último dia de maio que teve lá para votar, eles liberaram uma ação de corrupção contra o Lira, que estava parada há 4 anos. Eles liberaram para votação. E olha só, essa acusação vai ser votada agora, nessa próxima semana. Pode ser que decidam que o Lira é culpado, ele é corrupto, né? Olha só que coisa. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Enfim, isso botaram para votação no último dia lá de maio. E no dia seguinte, a Polícia Federal fez uma operação envolvendo um caso de corrupção que não tem a ver diretamente com o Lira, mas tem a ver com o antigo assessor do Lira, que o nome do rapaz é Luciano Cavalcante Ferreira, foi o nome do cara que foi alvo dessa investigação. Ele é ex-assessor do Lira e atualmente está lotado na liderança do Partido Progressista na Câmara. Então, ou seja, no final das contas, não tem nada a ver com o Lira, mas na prática você sabe como é que é, né? O próprio Lira disse que não tem nada a ver comigo isso daí, não tem nada, mas tá mais do que na cara que isso daqui foi alguma coisa contra o Lira. E pode ter sido até por forçação de barra do Renan Calheiros, que é o inimigo político do Lira lá em Alagoas, né? O Flávio Dino parece que ficou preocupado com isso, né? Essa operação da polícia aumentou o ruído com o Lira. O Dino foi lá conversar com ele para dizer que não, que a polícia é independente, coisa e tal. Mas, cara, para pensar, olha só, como é que pode isso? Porque para pra pensar, se a polícia faz essa operação antes da votação da MP dos ministérios, aí, meu amigo, aí o Lira ia trancar a porra toda, não aprovava nem ministério, não aprovava nada. Deixaram para fazer no dia seguinte a aprovação da MP dos ministérios. Ficou muito na cara isso, bicho. Tá muito na cara que o pessoal tá querendo perseguir o Lira nesse negócio, né?
E vocês sabem, né, a independência da Polícia Federal existe, de fato, né? Agora, no final das contas, que vai saber aí que se não teve alguma influência de alguém lá dentro, né? O Dino se reuniu com o Lira, falou que não, que foi uma ordem judicial, que não teve nada a ver com ele. O Lira falou que não tem problema nenhum não, que tá certo, cada um sabe do seu lado e coisa e tal. Mas o Lira falou, isso daqui, ó, daqui para frente o governo vai ter que andar com as suas pernas. Isso foi o que o Lira falou publicamente, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Agora, aqui o Lauro Jardim está trazendo uma informação de bastidor, que não é oficial, mas faz sentido. O Lira estaria espumando de raiva e prometeu troco no governo, né? Ele não admitiu de público o golpe, não tem nada a ver com a operação, mas o seu entorno não tem a menor dúvida que o troco virá, né? Fora a reforma tributária que interessa ao governo e ao Arthur Lira, nenhum projeto do governo vai ter vida fácil na Câmara, ou seja, os primeiros alvos do Lira vão ser as medidas provisórias do CARF. Excelente, esse negócio do CARF é ótimo que volte a ser o que era na época do Bolsonaro. Realmente, o Minha Casa Minha Vida pode voltar a ser Casa Verde e Amarela. Na verdade, o processo não some, porque continua existindo o programa que havia na época do Bolsonaro, era o Casa Verde e Amarela. O Lula só mudou o nome para Minha Casa Minha Vida. Então, não vai ter nenhuma alteração, né? E bem, isso daqui é uma briga feia, isso pode piorar a situação para o Lula muito, mas é lógico, a gente tem que ver... assim, é lógico, não podia deixar de ser, o rapaz da USP aqui chegou à conclusão de que a culpa é do Bolsonaro. Claro que seria a culpa do Bolsonaro, né? O Lula é eleito, ninguém sabe como que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Foi eleito no meio de um congresso extremamente à direita, muito mais conservador e coisa e tal, e agora que ele não pode usar o petrolão para bancar os deputados com dinheiro vivo, ele não consegue mais controlar o Congresso, porque todas as ideias dele são ideias ultrapassadas, ideias da esquerda, ideias horríveis que o Congresso faz muito bem em não aceitar. Então agora que ele não tem mais o mensalão para pagar, não tem mais o petrolão para pagar os deputados, agora ele não consegue controlar o Congresso. E o pessoal diz que a culpa é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro criou o presidencialismo do descaso, não sei o que lá e coisa e tal. Não, o Bolsonaro conseguiu controlar por quê? Porque ele botou as pautas que eram de interesse da população. Pautas para diminuir o tamanho do Estado, pautas para diminuir o esquerdismo na sociedade. Então isso é o que interessa aos deputados, porque é o que interessa ao povo brasileiro também, né? Então, ou seja, tinham que dizer que a culpa é do Bolsonaro. Cara, esse pessoal não tem jeito, cara. É o tamanho do triplex. Não, já deve ser um quadriplex, um heptaplex na cabeça desse pessoal que o Bolsonaro alugou, cara. É impressionante. Agora, é o que eu estava falando, né? Beleza, tá a briga do Lira com o Lula ali, e agora essa semana vai ser quente. Por quê? Porque, olha só, o julgamento do Lira no STF foi agendado para essa semana agora. Vai ser votado. Ele pode ser considerado culpado. E aí, já pensou o que isso acontece? Isso pode fazer com que ele perca o mandato dele. Assim, eu acho o seguinte, eu acho que o STF não vai querer comprar essa briga. Acho que é o contrário, até para apaziguar a relação com o Lira, o mais provável é que eles botem para votar e absolvam o Lira. Vão dizer, não, foi absolvido, não teve nada, não encontramos nada contra ele, então rejeitado a coisa, encerrado o caso e coisa e tal. Pode ser isso, pode ser. É o mais provável de acontecer, eu acho que vai ser isso, até para apaziguar, até para acalmar o Lira um pouquinho, é mais provável que isso aconteça. Mas a gente não pode descartar a possibilidade do STF partir para o tudo ou nada. Declarar que o Lira é corrupto, mandar prender o Lira e tirar ele da presidência da Câmara. Fizeram isso com o Cunha, por que não podem fazer isso com o Lira, né? E esse tipo de situação deixaria a Câmara numa posição muito complicada. É o que eu falo para vocês, o pessoal está achando que isso vai resolver o problema para o Lula. Eu não sei se vai resolver o problema para o Lula, não. Por quê? Porque, no final das contas, a tendência de uma Câmara mais à direita, ainda mais revoltada por uma ação dessa, tirando o Lira, que foi eleito com ampla margem para a presidência da Câmara, tá mais arriscado o pessoal eleger alguém ainda mais radical de direita para presidente da Câmara do que o próprio Lira. Isso gerar ainda mais problema para o governo Lula no final das contas, né? Porque é verdade, esses políticos todos que estão já há muito tempo lá, todos eles têm bagagem. Todos eles têm alguma coisa que o pessoal pode usar para tentar condenar, né? Mas tem um monte de político novo lá também. De repente dá para botar um desses que vai acabar meio que imune ao STF porque não tem processos correndo no STF ainda.
Pode ser até que se crie, mas até fazer esse processo todo vai levar muito tempo, né? Então, eu não sei não. Eu acho que o mais provável é, na verdade, esse julgamento do Lira ser uma coisa positiva para ele. O STF vai botar para votar e vai absolver ele. Vamos ver. Ou então, a coisa vai escalar um patamar, meu amigo. Aí vai ser guerra. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.